Os casos de Alzheimer têm crescido pelo mundo inteiro. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, esta doença, Alzheimer, afeta entre 24 a 37 milhões de pessoas. No Brasil, não existem dados precisos, mas a OMS estima que seja algo em torno de 1 milhão de pessoas. Ainda não se sabe exatamente qual é a causa do problema, mas se conhece alguns fatores de risco. E a idade é o maior deles. Quanto mais cedo a doença for diagnosticada, maior chance de o tratamento ser bem-sucedido e do paciente ter uma vida mais longa e com mais qualidade. Mas como identificar a doença precocemente? Hoje nós vamos conversar sobre mitos e verdades da doença Alzheimer. O Roda Viva Amazonas está começando agora. Para participar do programa de hoje, convidamos Adriane Lima de Pádua, fonoaudióloga, Jane Rocha Barreto, fisioterapeuta e especialista em gerontologia, e Ledina Lima, psicóloga, especialista em gerontologia e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, Seção Amazonas. Conosco também o cartunista Euros Barbosa. A nossa entrevistada de hoje é a médica Marília Lobo, formada pela Universidade Federal do Amazonas e pós-graduada em Geriatria e Gerontologia pela PUC, a Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente, ela trabalha no CAIME, Centro de Atendimento da Melhor Idade, da Compensa, e é diretora científica da Associação Brasileira de Alzheimer, Seção do Amazonas. Boa noite, Marília. Prazer vê-la aqui, mais uma vez, inclusive, e hoje para falar de um tema tão recorrente nas preocupações, principalmente das famílias, que têm no seu meio pessoas de idade, de certa idade. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para você inicialmente é: Alzheimer é uma doença de velhos? Boa noite. É um prazer imenso também estar aqui novamente e sobre um assunto tão recorrente mesmo na nossa prática clínica, que é a doença de Alzheimer. Bom, Alzheimer é uma doença crônica, neurodegenerativa, né, progressiva, que não tem uma idade assim, muito bem definida. Ela é mais comum a partir dos 60 anos, mas existe a doença... Independente de homem ou mulher? Ela é independente de gênero, mas ela acomete mais mulheres. A estatística mostra mais um mulheres. Número maior de mulheres e principalmente em idades mais avançadas. Né? Mas é uma doença que ela tem, inclusive, assim, que a gente falava antigamente assim, como pré-senil e senil. Então, antes dos 60 anos e a partir dos 60 anos. Tanto que o primeiro caso diagnosticado foi em 1906 e foi com um paciente de 40 anos de idade. Bastante jovem, muito realmente. Jovem. Né? Então, assim, existem as fases... Existem casos, são raros? São mais raros. Os mais comuns são a partir mesmo, com a idade avançada aumenta mais essa prevalência. Nós vimos aí, ao apresentar aqui o nosso programa, você viu que nós dissemos que quanto mais cedo for diagnosticada a doença, melhor para o paciente. Exato. Ela pode ser tratada com antecedência ou com mais cuidados, acredito, e isso pode produzir uma situação de qualidade de vida bem melhor para estes pacientes. Eu gostaria de falar sobre o que é diagnosticar Alzheimer cedo. É provável que, diante disso, a doença apresente sintomas. Quais são os sintomas, doutora? Bom, aí a gente tem duas questões. A questão primeiro do diagnóstico. Esse diagnóstico, assim, quanto mais cedo, melhor, porque as medicações, o tratamento que nós temos hoje para oferecer, eles têm melhor resposta no início da doença, quanto mais cedo, né, que se inicia. Porque, assim, ela tende a não curar, a gente infelizmente ainda não tem nenhuma... Cura não tem. Não tem. Tem tratamento. Tem tratamento, né, para amenizar os assim, ela retarda essa evolução, né? Ela deixa que a evolução seja mais lenta
e ela melhora a qualidade, assim, diminuindo o sofrimento do paciente e da família que sofre junto, né, nesse processo todo. Então, assim, o diagnóstico, ele hoje é um diagnóstico clínico, né? O diagnóstico definitivo ainda não é feito porque ele é através de biópsia, é através do histopatológico, então é biópsia ou necrópsia. Então, a gente tem um diagnóstico clínico, ele é baseado na história clínica, é uma história bem feita, um exame neurológico, um exame físico. Ele é baseado também em exames laboratoriais que a gente utiliza para certificar ou afastar outras possíveis causas, né? Os exames de neuroimagem também são importantes, a ressonância, a tomografia, entre outros, assim, para nos auxiliar nesse diagnóstico. O histórico familiar é super importante, sim, isso entra na parte da anamnese e entra como um fator de risco bem importante, né, para essa doença. Certo. Além disso, existem outras, afastar outros diagnósticos, então precisamos fazer os diagnósticos diferenciais, porque Alzheimer é um tipo de demência, né? E a demência, o que é a demência? A demência é uma perda cognitiva, né, progressiva, e que, assim, ela é severa o suficiente para causar danos, assim, nas atividades normais do dia a dia. A pessoa já perde essa habilidade para executar tarefas normais do dia a dia. Então, não é só perda de memória. Uma perda de memória e toda a área cognitiva. Incapacita a pessoa. Incapacita. Bastante. Bom, eu queria abrir o debate agora para vocês. Eu gostaria até de fazer uma pergunta, aproveitando com relação ao diagnóstico. Existe, então, um nível de certeza no diagnóstico da doença? Nós ficamos com um diagnóstico clínico provável, né? Possível ou provável, diríamos assim. É aquele quando a gente tem esses subsídios clínicos, juntamente com avaliações neuropsicológicas, aplicação de testes, que vai nos, assim, dar uma assertiva aí em torno de 90% de assertiva do diagnóstico. Mas o definitivo seria somente através do histopatológico, que o dano seria muito maior, então normalmente se faz só com a necrópsia. Vale ressaltar aqui o seguinte: a questão da demência, quando a gente suspeita de um diagnóstico de demência, a gente tem que classificar essa demência. Eu acho, doutora Marília, aproveitando a pergunta da Adriane, nós poderíamos voltar depois sobre essa questão dos sintomas e tornar isso bem mais detalhado. Mas tudo bem, vamos continuar. Mas deixa eu só esclarecer melhor essa situação da questão da demência. Então, quando a gente tem suspeita da demência, que é essa questão que a gente falou da perda da memória, e não só da memória, mas de outras áreas da cognição, com comprometimento das atividades diárias, a gente tem que classificá-la somente em dois grupos: aqueles possíveis de reversão, né, aqueles que são revertidos, e aqueles que não são, que não têm tratamento de cura, né, que são aqueles irreversíveis. Então, assim, quando a gente fala em demência, existem vários tipos de demência, várias doenças relacionadas à questão da demência. Existem mais de 100 tipos aí. Alzheimer é a mais prevalente delas, né? Entra aí em torno de 55% assim, das causas, ele é a principal causa. E quando ele pode estar associado com uma outra causa, que normalmente é vascular, e mais 15%. Então, quase 70% dos casos de demência tem relação com Alzheimer. Mas nem toda demência é Alzheimer. Isso acho que é importante a gente frisar essa questão. Então, assim, quando a gente vai fazer essa avaliação diagnóstica com a anamnese, com o exame clínico, com os exames laboratoriais, de neuroimagem, os testes, a gente consegue classificar melhor e afastar as causas outras, assim, que são possíveis de tratamento e de cura, inclusive, né? Até mesmo a depressão entra nessa questão, déficit de algumas vitaminas, né, problemas relacionados à tireoide e algumas outras. Doutora, em relação a essa parte motora, qual o seu ponto de vista em relação ao tratamento desses pacientes dentro da fisioterapia? Bom, então assim, a gente fala, aproveitando a primeira pergunta que a gente não esclareceu ainda, a questão dos sintomas, então assim, a doença, como ela é progressiva, a gente acaba classificando em alguns estágios, né, da doença. Nos primeiros estágios, mais ou menos 5 estágios, quando a gente costuma classificar normalmente. 5 estágios? Sim. Então, no primeiro estágio, ela tem mais aquela perda da memória recente, né? Onde está o objeto que eu guardei? Doutora, você falou que é progressiva. Essa progressão é nitidamente marcada por tempo? Existe, por exemplo, não estou querendo ser cartesiana para falar sobre saúde, não é isso. Mas é uma coisa que me parece bem prático para esclarecimento do público. Há um estágio inicial. Esse estágio inicial do sintoma
dura mais ou menos quanto e como se manifesta? Seria essa a pergunta. Antes disso ainda, acho que é importante, a gente tem aquela fase pré-clínica e a fase clínica da doença também. A fase pré-clínica, às vezes a gente não tem nem sintomas ainda referidos, nem pelo paciente, nem mesmo pela família ou pelas pessoas que convivem, e às vezes mais por marcadores, por desenvolvimento da doença na questão da fisiopatologia da doença, né? Na fase clínica, que começa já o aparecimento dos sintomas, a gente tem esses 5 estágios. Esse primeiro estágio dura em média de 1 a 2 anos, mais ou menos, né? Ele não, acho que de 2 a 4 anos, desculpa, em média isso, 2 a 4 anos. E muitas vezes passa meio que desapercebido, né? Principalmente quando a gente vai referir aqueles pacientes que têm um nível intelectual um pouco mais elevado. Esquecimento, onde eu deixei determinado objeto, eu deixei ali a panela no fogo rapidamente, né? Pela questão da atenção, da percepção fica mais prejudicada, e então essa memória recente fica mais prejudicada. Então é nítido essa perda da memória recente, que normalmente é isso que acontece inicialmente na doença de Alzheimer. Com o passar... Pode falar. Com o passar do tempo, por exemplo, já na fase 2, a gente já começa a ter dificuldade de reconhecimento de familiares, por exemplo. Né? Já tem um pouco de dificuldade no reconhecimento da questão temporal, já tem essa habilidade da orientação temporal também já fica mais prejudicada. Por exemplo, a orientação com relação às refeições, o que eu me alimentei, quando foi, datas, horários, isso já se perde um pouco mais. Isso na fase 2, mais ou menos. Às vezes essa fase tem um tempo maior de duração, pode levar até 10 anos de duração essa fase 2. Na fase 3, no estágio 3, é que a gente começa a ter um pouco mais os déficits motores, né? Que a gente começa a ter comprometimento, exatamente. Da Jane. Entra o comprometimento já para dependência de atividades básicas da vida diária, né? Então, até então, ele tinha essas perdas cognitivas, mas ainda conseguia ter uma certa independência, né? Autonomia, mas uma certa independência. Agora, no estágio 3, ele já começa a ter uma dependência maior para as atividades da vida diária. Ele precisa de alguns auxílios para executar determinadas tarefas. E a parte de locomoção começa a ficar mais prejudicada também. Aí eu me desculpo, assim, na questão do tratamento a gente vai conversar e vai discutir que se a gente tiver, né, a possibilidade, se nós tivermos a possibilidade de ter uma equipe multidisciplinar trabalhando junto, a gente vai conseguir que essa progressão seja de maneira mais lenta, né? E assim, garantindo para o paciente uma melhor qualidade de vida e os cuidados também ficam muito melhores, né? Então assim, essa parte motora começa a se comprometer no estágio 3, piorando já no estágio 4, o paciente já podendo ficar acamado. Que seria tão interessante iniciar o tratamento com esse paciente antes mesmo da segunda fase, né? Exatamente. Diagnosticou o caso, já encaminhar para o... Sim, isso é uma coisa curiosa. Quer dizer, então, doutora Marília, que fatalmente a pessoa começa e vai passar por essas fases todas. Independente, inclusive, do tratamento hoje em dia que nós temos a oferecer. Avançado. Ele não vai interferir na evolução natural da doença. Ele consegue moldar um pouco essa questão dessa evolução, né? Ele consegue amenizar um pouco essa evolução e o sofrimento, principalmente, de toda a equipe. Quer fazer uma pergunta, Leidinha. Doutora Marília, assim, como a gente... Assim, então, no estágio 4, a gente tem essa questão além da questão motora, começa a questão da disfasia também, da disfagia, né? Então, assim, aí a questão da deglutição fica comprometida, a alimentação, a gente já começa as discussões de sondas e tudo mais, já nesse estágio, que não tem uma duração muito grande. E no estágio 5 já seria o estágio realmente terminal, tá? Assim, que onde a gente já tem, assim, o paciente já, a comunicação já realmente muito comprometida, talvez alguma coisa em gesto só, né? E aí, assim, se a gente já consegue trabalhar isso desde o início, a informação é a arma dessa situação. Se a família tem essa informação, o paciente tem informação logo do início, e o médico consegue acompanhar ali junto com a equipe, a gente consegue que essas fases passam de uma maneira mais suave, né? E quando chegar nessa fase terminal, a gente saiba conduzir melhor essas questões, né? Até mesmo de cuidados paliativos quando entra nessa fase terminal. Ok. Doutora Marília, o meu questionamento em relação ao diagnóstico. Sabe-se que não é qualquer perda de memória que o paciente tem Alzheimer, mas a gente precisa desmistificar isso aí, porque quando os familiares, cuidadores chegam no grupo de apoio, eles têm aquela preocupação.
é uma doença genética. A minha mãe, a mãe da minha mãe teve a doença de Alzheimer, eu também vou ter. E qualquer perda de memória, por exemplo, eu estou esquecendo muito objetos em lugares diferenciados, isso pode estar identificando que é um paciente que tem a doença de Alzheimer, porque sim, sabemos que existem outras demências, mas as pessoas já por Alzheimer estar começando a ser informado à população, as pessoas estão começando a ficar assustadas. E a gente sabe que, né, nem todo tipo de perda de memória a gente tem um diagnóstico de Alzheimer. Eu queria que você falasse um pouquinho assim para as pessoas entenderem melhor, né, o que realmente identifica um paciente com a doença de Alzheimer. Perfeito. Eu só vou recapitular a questão do que você colocou. Se é genético. Isso, comentar nessa questão dos fatores de risco, Sim, né? okay. Vamos colocar essa questão, porque isso é bem importante. Então, a gente falou primeiramente aqui da idade avançada, que quanto maior a idade, maior é o risco de evoluir com uma demência, principalmente a demência do tipo Alzheimer. A gente sabe que a população, mais ou menos 1% aí dos acima de 65 anos, até os 70 e poucos anos, tem Alzheimer hoje em dia, e esse número vai dobrando a cada 5 anos. Então, a gente chega com os 90 anos, os imaginários já tem um risco de quase 50% de evoluir com a doença de Alzheimer. Então, assim, é uma doença muito prevalente e que tem uma incidência muito alta também. Alzheimer é uma doença que ataca a família toda. Quando eu digo ataca, envolve a família de tal forma que ela acaba adoecendo às vezes. Por quê e como tratar isso? E como resolver isso, aliás? Eu gostaria que depois você e ela também participassem desse debate. Pois é uma doença complexa, né? Ela não só compromete o indivíduo, mas com todos os entornos dele. E o profissional tem que ter muita sensibilidade para lidar com essa situação. Não só na hora de fazer toda a avaliação, somente na hora de colher essas informações, que muitas vezes ela, no início, se a gente conseguir tratar ou verificar isso logo no início da doença, quem vai trazer as maiores informações para a gente são os familiares, são os cuidadores. O paciente ainda não tem a percepção dessa gravidade da perda da memória. Quem traz são eles. Então, eu preciso ter uma avaliação com o paciente, preciso ter uma avaliação com os familiares, com os cuidadores, para fechar melhor esse diagnóstico. Ter muita sensibilidade e cuidado na hora de repassar esse diagnóstico, porque eles vão participar de todo esse processo. Isso só está começando, né? E assim, o paciente, logo no começo, ele consegue participar do tratamento, inclusive, e fazer as opções dele, inclusive, para fases mais tardias, né? E se a gente permitir que isso aconteça, né? E juntando, assim, essas informações e trabalhando com essa equipe multidisciplinar, a gente vai conseguir melhorar, assim, a aceitação da família. Isso com uma linguagem bem acessível, bem popular. Normalmente, a família não tem paciência com o doente de Alzheimer. São casos e casos. Não tem paciência. Se irrita, acha que é uma coisa que depende dele, que ele não faz, ou que ele não se alimenta, ou que ele não cuida da higiene, ou que, enfim, é complicado isso. Existe um termo que a gente utiliza e, assim, acho que até de forma inadequada, eu diria, assim, e toda a equipe acaba falando, o que a gente mais pede é paciência, paciência. E não é fácil, né? Assim, uma coisa é a gente ter um tratamento de uma doença que você se almeja no futuro, assim, uma expectativa no sentido de melhora, né, de evolução para uma coisa positiva. Outra coisa é a gente tratar uma doença que tem uma evolução natural aí, em média, de 3 a 8 anos, até 10 anos em média. Tem casos relatados de 40 a 50 anos de Alzheimer, né? Então, assim, é um estresse, né? Isso é muito estressante. Então, não dá para cuidar só da pessoa. Se tem uma coisa positiva, se é que a gente pode dizer dessa forma, a partir de um determinado estágio da doença, a pessoa ou o paciente portador da doença de Alzheimer, ele já não, pela perda do senso crítico, ele já não tem mais a percepção... Não reage. Ele já não tem mais a percepção dos problemas que ele está causando e nem do declínio que vem acontecendo com ele próprio. Nesse momento, a família já sofre muito mais do que ele.
Porque ele tem, assim, ele é um processo degenerativo, a família vai acompanhando isso junto. Uma coisa a gente vê a evolução natural de uma criança, que ela vai adquirindo conhecimento e vai ficando independente, vai criando autonomia. Outra coisa, a gente tem esse processo inverso, né? De perdas consecutivas, progressivas, né? E assim, sem muita expectativa e a gente não pode tirar essa esperança. Outra coisa que a gente precisa trabalhar muito é a questão da esperança junto com a família, né? Não é ilusão, mas trabalhar com a esperança, né? Nós não temos ainda um tratamento efetivo, mas a gente tem tratamentos para oferecer. A gente tem um tratamento de cura, mas a gente pode amenizar tudo isso, né? E a gente tem que trabalhar junto, tem que ser parceiros e tem que estar disponíveis para isso. Doutora Marília, então, essa questão da fase da doença que você estava falando, né, que envolve, existem pacientes que apresentam uma alteração no comportamento que são graves, que envolve realmente que a família fica toda abalada, que diz que não é a pessoa que estava acostumada a conviver. A nossa prática, a gente presencia muito esse problema familiar quando apresenta essa alteração grave no comportamento. E você estava falando do trabalho multidisciplinar, então existe uma fase da doença que tem que ter a intervenção multidisciplinar para que trabalhe também o paciente e a família? Eu diria para você que desde o começo, até para fechar esse diagnóstico, até assim, ó, o médico, quando ele vai fechar o diagnóstico, ele precisa de uma avaliação do neuropsicólogo, por exemplo, que são a aplicação de alguns testes que o médico não pode fazer, a gente tem algumas limitações, e que o neuropsicólogo ele consegue avaliar exatamente quais são as esferas da cognição que estão mais comprometidas. Então ele já começa a trabalhar com a gente desde aí. E essa, quando entra nessa questão dos distúrbios comportamentais, que lá normalmente pelo estágio 3, agressividade, agitação, perambulação, né? Às vezes até a questão da sexualidade fica evidente e começa a comprometer muito o constrangimento da família. Se a gente não estiver trabalhando com a equipe e a família estiver muito bem esclarecida e informada do que é normal na evolução da doença, do que é patológico, onde é que elas têm que procurar outro tipo de atendimento, causa um transtorno muito grande, né? Os vizinhos, os familiares, a questão social fica bem comprometida, né? É interessante que na clínica, quando eu estou trabalhando com esses pacientes, né, de Alzheimer, eles entram com um perfil, entram num estágio de segunda fase, podemos colocar. E aí eles passam mais ou menos em média de 2 anos. E eu acho muito interessante esse nosso trabalho, porque a gente consegue realmente desenvolver essa parte motora deles. Então isso nós trabalhamos muito nessa questão da qualidade de vida dele, da parte funcional mesmo dele. E isso para nós é interessante, tá? Porque por mais que a doença, como já foi falado, que ela é uma doença evolutiva, ele vai conseguir realizar suas funções por um período mais prolongado. Então, tem casos de pacientes sim, lá na clínica que deixaram já de fazer, que é o Pilates. Ao invés de eu implementar a fisioterapia convencional, consigo implementar o Pilates dentro das atividades dele, por ser uma atividade que existem vários exercícios que eu posso implementar dentro desse programa dele. E aí ele não existe aquela repetitividade com ele. E eu consigo evoluir, trabalhar com ele em média de 2 anos com esse paciente. Então, para nós fisioterapeutas, isso é muito gratificante, porque em relação à qualidade de vida dele, consegue ser bem melhor. Isso a gente percebe mesmo na prática clínica, quem trabalha, quem convive, né, com essa situação, a gente percebe assim, o quanto o estímulo é importante. Eu achei interessante, vocês fazem parte, você, a própria doutora e a Jane, né? Sim. Fazem parte de uma associação local. Essa associação deve cuidar dessa parte social, que eu digo, essa parte coletiva do problema social, da doença, e deve ter uma demanda muito grande. Essa demanda é significativa, aqui no estado do Amazonas? Eu diria que ainda não é significativa por falta de informação. Né? É por isso que eu estou... Então, assim, divulgamos, temos um grupo de apoio que funciona nos quinzenalmente. Hospitais, por exemplo, não? Não, nós temos um local, né, específico dos encontros para esses familiares e cuidadores, e que fazemos seminários, inclusive no dia 1º nós fizemos um grande seminário sobre os impactos, né, da doença, sobre os mitos e sobre as verdades, mas ainda falta um interesse maior,
para que isso seja mais divulgado. E também, Minga, tem uma situação de que o impacto da doença, quando passado para o familiar, é muito grande. Porque não é só um impacto emocional, é um impacto social e principalmente econômico, né? Muda toda a estrutura, como você bem colocou, é uma doença da família. É da família, Todo envolve a mundo família toda. está doente. E o grupo, ele vem exatamente para mostrar para essa família que, apesar de ser uma doença degenerativa, progressiva, você ainda pode oferecer muito a esse paciente. Mas, com a Lidina, é informação. importante dar, inclusive, este endereço, se é Sim, possível, com certeza. acolher novos membros, Sim. pessoas que estejam interessadas, porque Certo. muita gente não sabe. Não sabe. Se concentra o problema na família e algumas famílias têm até vergonha de expor o seu doente. Não só vergonha, amiga, mas Porque também... são situações, às vezes, de constrangimento, é normal. Então, que endereço é esse? Você poderia Com dar o certeza. endereço? A ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, aqui no Amazonas, funciona no Parque Municipal do Idoso. Né? Nós temos reuniões... Aquele ali do Veiralves. Sim, o Parque Municipal do Idoso. Inclusive agora, na segunda-feira, no dia 19, nós temos o nosso encontro. As pessoas que quiserem estar participando serão bem-vindas. Ok? Às 17 horas. Às 17 horas. Os médicos costumam orientar os cuidadores, os familiares para esse tipo de atendimento? Sim, Sim, porque lá o que vocês oferecem? Oferecem um atendimento psicológico, nós oferecemos terapia? Exatamente, o grupo de apoio, né, que encaminha os pacientes. Às vezes o familiar chega com a negação do diagnóstico. E Quase sempre é. Quase sempre, né? Existe a negação do diagnóstico. Olha, eu fui lá, o geriatra falou que é Alzheimer, mas ninguém acredita que é Alzheimer, ninguém acredita que é Alzheimer. E aí a gente tenta fazer a sensibilização para que essa família aceite esse diagnóstico. Para quê? Para que ela atenda esse paciente oferecendo uma melhor qualidade de vida para ele, né? Porque assim, o comportamento ele vai mudando e as pessoas que não têm a informação e o conhecimento da doença vai tratar com certeza esse paciente errado. Acha que é birra, né? Acha que é birra, acha que o idoso ou a pessoa que tem a doença está fazendo aquilo de propósito. No grupo mesmo, nós já ouvimos vários depoimentos de filha dizer: nossa, eu jurava que o meu pai fazia aquilo tudo de propósito. Aqui no grupo hoje eu vejo que era a doença que fazia com que ele agisse daquela forma, né? E a gente sabe assim que essa é uma doença individual. Então, assim, não é que ela tem essa evolução, a evolução não é a mesma para todos, assim, isso. Cada um tem a sua característica, tem o seu quadro, né? A gente tem os sintomas gerais, mas tem alguns que têm distúrbios comportamentais completamente diferentes de outros, né? Então, ela é individual, o tempo de evolução, as características e como vai ser essa progressão da doença é muito pessoal, muito personalizada a doença, né? E a questão do cuidado com a família, isso é extremamente importante, porque a família acaba sofrendo muito mais, às vezes, do que o próprio paciente. Né? Desculpa, doutora, até a questão mesmo do cuidador, né? Que é importante também ele receber a orientação devida para que ele dê uma assistência, tenha um cuidado maior com esses pacientes. Porque às vezes o próprio cuidador, ele perde a noção disso. Ele passa a tratar mal o idoso, né? Então tem que ter esse cuidado com eles também, essa parte psicológica principalmente. Então, às vezes o encaminhamento para essas reuniões, essas orientações, às vezes não é nem só dos familiares, são dos cuidadores, às vezes mesmo do próprio paciente, quando ele tem o entendimento ainda da doença que está sendo acometida, né? Então ele às vezes pode participar também dessa reunião, tirar algumas dúvidas e fazer alguns esclarecimentos e dar depoimentos, inclusive. Então, assim, isso também é bastante interessante. E a questão do cuidado, assim, mais uma vez a gente fala, se não tiver a informação, o carro-chefe dessa situação, a gente vai ter ou para mais ou para menos. Então, aquele paciente que é muito bem cuidado no sentido de super protegido, a gente vai acabar trazendo para ele consequências muito mais precoces do que teria normalmente a doença, porque a gente vai tentar assim, subestimá-lo que ele não é mais capaz para executar determinadas tarefas, né? E vai tirar a capacidade dele de desenvolver aquilo por mais tempo,
Né? Então, essa proteção, superproteção também não é nada positivo nessas situações. Então, a gente tem que ter o conhecimento para ter o bom senso e levar isso da melhor maneira possível. O que é importante frisar também é que, aí, no caso, o trabalho de fonoaudiologia já entra como um fator principal, né? A gente entra para orientar a família, como você falou, no início da doença, a gente entra realmente para estimular aquele paciente para que ele não esqueça tão rápido como a atividade diária dele. Então, a gente faz essa influência grande na família, inclusive com orientação com o cuidador, que geralmente são eles que têm mais contato com o paciente, e quando já está num nível muito avançado da doença, que já é um fator bem importante que afeta a parte de deglutição, né, de alimentação, que é quem são orientados são a família e o cuidador que oferta o alimento para o paciente, porque se for ofertado errado, né, o paciente pode criar um problema maior, pode se engasgar, pode ter uma pneumonia. Então, aí o nosso trabalho já mostra a importância, né, desde o início, como que correta isso, de como fazer. desde a parte de linguagem cognitiva mesmo até a alimentação, que ele não deve esquecer fácil, como que escova o dente, como que ele acorda de manhã, que ele tem que tomar café, que ele tem que almoçar, a rotina dele, né, e como que ele vai comer. Então isso já entra na nossa atividade. Em que determinado momento vai ser modificado ou não, né? Uma questão. Eu vi aí que dentro da palestra que você falou, você tocou num assunto curioso. Mitos e verdades sobre a doença. Todo doente de Alzheimer fica irritado, fica mal? Existe isso? Não necessariamente. Não necessariamente. É o que eu estava falando, é muito personalizada a doença, é muito individualizada. Tem alguns pacientes que levam, assim, acabam evoluindo com o humor mais deprimido, fica mais apático. Né? Ele participa muito menos, tem muito menos atividade, e a gente quer que estimule que ele fica participando mais da questão do convívio familiar social por mais tempo. Doutora Marília, na nossa prática, né, acredito que seja problema de todo mundo, a gente observa que deve ser esclarecido para a família a mudança de ambiente desses pacientes. Pelo menos a gente observa quando mora na casa de um filho e tira para morar, ou então tira da própria casa para morar com algum filho, o quanto que esse paciente ele responde mal na evolução, né, do nosso tratamento. E eu queria saber como que pode ser esclarecido isso para a família, como que podemos ajudar para a família. Como tem casos assim. Desde o começo, a gente tem que tentar contar com a parceira. Assim, no tratamento, a família tem que ser parceira, né? Então, assim, a gente tem que conversar a respeito da evolução, dos possíveis sintomas que devem aparecer com o tempo e como o paciente começa a perder a questão da própria personalidade, assim, da autonomia das decisões. Então, ele tem que se expressar de alguma forma, algum descontentamento ou alguma situação física, social ou até mesmo familiar. Hoje em dia, assim, tudo que, assim, nesse estágio, né, para ele, a maneira que ele se encontra para manifestar isso é através de comportamento. Então, todas as mudanças físicas, inclusive. Então, às vezes, um paciente com Alzheimer com infecção urinária, ele não vai se queixar que está doendo para fazer xixi, né, na hora de ir lá no banheiro, ou que está com febre, às vezes nem tem febre, porque já é um paciente, às vezes, muito idoso, a febre, às vezes, não é um sinal, né, comum. E às vezes ele vai só ficar agitado, vai ficar mais confuso do que o habitual. Ele manifesta, né, esse comportamento. A questão comportamental é o espelho do que está acontecendo na questão física, social, familiar. Normalmente é assim. Às vezes a mudança do cuidador é suficiente para causar todo um transtorno, né, de comportamento. Fica mais agressivo, às vezes não consegue, tem distúrbio do sono, não tem insônia, né, fica perambulando. Às vezes a questão da troca das casas, assim, dos filhos. Então a gente precisa conversar com a família para ver de que maneira eles podem garantir uma boa assistência, né, e preservando a rotina, porque o que é melhor para essa situação é a rotina. Né? Se você tem dificuldade de lembrar onde fica o banheiro, então se você sempre vai no mesmo local, fica mais fácil, até por instinto você consegue manter aquilo por mais tempo. Né? Então essa mudança ambiental, às vezes mudar a cor da parede do quarto é suficiente para causar um transtorno comportamental.
né? As viagens, por exemplo, é uma situação muito complicada. É muito comum mesmo chegar no consultório, as famílias falam assim, eu acho que, doutora, será que é conveniente eu levar ele para Fortaleza para passear? De repente ele vai esparecer, né? E vai se sentir melhor. Não, isso pode trazer um transtorno muito grande. Então, a melhor situação é a rotina, estabelecer, ter a disciplina, os horários das refeições, os horários das trocas, o horário do banho, o horário de dormir. Então, isso é muito melhor, isso facilita muito no cuidado e no comportamento. Tem família, né, que acha que o paciente, por não entender mais nada, pode mudar ele a qualquer momento. E ele manifesta assim, né, através de comportamento. Então, eu queria que esclarecesse bem isso, né, porque ele não entende que a gente tem que fazer, né, o que bem entender com ele. E é esse o problema que eu tenho com os pacientes e que eu também tento alertar a família para falar, não, ele não vai. Olha, gente, vocês viram, mudou de ambiente, o paciente não estava assim, ele comia mais, agora não come. Então, é só, queria frisar nesse ponto que realmente é muito importante. Isso é bem importante. E levando, eu vou aproveitar isso, Adriana, assim, e mesmo nesses estágios mais avançados, terminais da doença que o paciente está enfrentando, a gente sempre tem que levar a questão do respeito ao próprio paciente, né? A questão da infantilização, a questão da superproteção, a gente tem que ter o bom senso do que deve e do que não deve ser feito. E isso a família só consegue isso se ela tiver um suporte, e um suporte de uma equipe multidisciplinar, né? O médico, o psicólogo, o físio, o fono, né? O serviço, quem estiver acompanhando, deve orientar e dar esse suporte para a família, né? Porque ele merece um respeito de todos nós e um cuidado especial de todos nós. E aí, mais uma vez, eu reforço, né, que a Abras aqui no Amazonas, ela dá todo esse apoio ao familiar. Inclusive, na associação, a gente encontra casos de famílias que tiram o idoso da rotina porque, infelizmente, precisa que vá para a casa de um outro filho para ser cuidado, porque já está num grau de estresse maior e precisa de uma ajuda maior, e a gente orienta que ela saia um pouco, mas que a filha venha até a residência para que não há exatamente, doutora, esse conflito de perda, né? Então, assim, a família, no sentido de sabe, tem certeza do diagnóstico, você percebe a aceitação desse familiar, porque fica claro para a gente na associação a negação de que não é a doença. Talvez por isso a informação seja um fator tão importante. Existe muita dificuldade, né? Assim, de você ver um ente querido, né, numa situação como essa, né? Assim, dessa perda progressiva, desse processo degenerativo, é triste de ver essa situação. E outra o seu próprio sentimento, no sentido do trabalho que isso vai gerar, né, das suas limitações, inclusive daqui em diante, né, das suas obrigações e compromissos que você vai ter daqui em diante. E até quanto tempo? Não sabemos, né, se isso é tão variável, né, mas que vai ter necessidade de uma dedicação, de uma disponibilidade e de uma limitação para outras questões. Então, você tem que se tratar. Muitas vezes a gente precisa, inclusive, entrar com medicamento para alguns familiares, para alguns cuidadores, pelo estresse que isso gera. Eles adoecem. Às vezes não da mesma doença, mas de outras doenças que cercam essa situação. Daí a importância da gente informar que quando você tem um paciente com a doença de Alzheimer em casa, não queira ser o super-herói ou a super-heroína para cuidar de um paciente com a doença de Alzheimer. Você precisa envolver toda a família e precisa ser claro ao dizer que ninguém pode cuidar de um paciente com Alzheimer sozinho. Tem que buscar ajuda primeiro na família, depois buscar ajuda técnica, profissional, para que possa estar dando a melhor qualidade de vida. Doutora Marília, um caso curioso. Eu vi há poucos dias, aliás, na minha própria família isso, pessoas festejando um momento de lucidez que uma pessoa com Alzheimer já há bastante tempo, pelo menos um diagnóstico de mais de 10 anos, manifestou. É possível isso? Como ocorre? E por que ocorre? Assim, ela teve um momento, é uma pessoa de mais de 90 anos, já está debilitada pela doença há bastante, tem muito mais de 10 anos, e de repente ela teve um momento de lucidez ao fazer um comentário. Ela estava vendo um vídeo
O vídeo era um vídeo que a deixou emocionada pelo jeito, e ela manifestou isso, dizendo que ela estava... É muita emoção, ela manifestou isso. Então as pessoas da família ficaram admiradas desse comportamento. Isso é normal? Como acontece? Por quê? É impressionante, e nisso a medicina às vezes não explica muito, né? Você vê que em estágios muito avançados, às vezes esses cuidadores, né, que estão ali com toda essa disponibilidade, com toda essa dedicação, eles estabelecem uma comunicação que a gente às vezes até mesmo desconfia, né, que aquilo seja possível. Então, às vezes, pelos olhares, pelos gestos, às vezes pelo aperto da mão, do movimento dos dedos, eles conseguem saber exatamente, ou pelo menos assim, presumem o que está acontecendo, o que ele está querendo naquele momento, sabe? E eles vibram com tudo isso. Quando a gente chega e fala assim, aí depende muito da sensibilidade do profissional de perceber isso tudo, né? E ter o cuidado, às vezes, em dar as informações. Quando a gente fala assim, olha, agora ele realmente está como acontece, infelizmente, de vez em quando eu chamo algum outro profissional, peço uma avaliação de suporte, e falo assim, olha, não tenho nada o que fazer. Né? Aqui ele já está acamado, por exemplo, a fisioterapia, eu não posso mais fazer movimentos com ele, porque ele já está acamado, já está com muitas atrofias, não tem mais. Claro que tem. Né? Se a gente consegue alongar um pouquinho mais, a gente vai diminuir as dores, a gente vai diminuir o risco das úlceras de pressão e tudo mais. Então, é interessantíssimo, assim, a comunicação que eles continuam estabelecendo e, assim, o grau, como é essa comunicação, sabe? Chega a ser realmente emocionante. É emocionante, assim, eles não perdem isso. Eles não perdem. É interessante, assim, que tem alguns estudos que mostram, mesmo esses pacientes em fase terminal, né, com Alzheimer, evoluindo toda a sua evolução natural da doença, e às vezes estão mesmo institucionalizados, que a visita de um familiar, o paciente, na saída, ele não reconheceu, ele não falou, nem mesmo abriu os olhos. Mas depois que esse familiar saiu, o comportamento desse paciente como fica diferente. A serenidade, às vezes a paz, algum sinal que ele consegue estabelecer, assim, a questão da comunicação vai muito mais do que a expressão verbal, do que a expressão motora, sabe? Vai muito além. Vai muito. Aí a medicina já fica um pouco mais limitada de explicar isso tudo aí, mas é uma doença muito desafiante, assim, é um desafio para todos nós, né? Mas tem o seu lado, às vezes, gratificante até, né? Quando você consegue estabelecer essa informação, essa união, essa parceria da família e do paciente. O que mostra a importância. Uma perguntinha que veio, as pessoas que não têm condições de providenciar esse acompanhamento multidisciplinar, como devem fazer? Hoje, o próprio SUS oferece, né? SUS. O Centro de Atendimento ao Idoso, né, a melhor idade, no caso, ele oferece uma equipe multidisciplinar. Né? Hoje nós temos lá serviço social trabalhando, tem nutricionista, fisioterapeuta, alguns têm fono, tá? Então, assim, às vezes o que precisa é de uma interação maior, que esse serviço não tenha um atendimento multidisciplinar, mas sim interdisciplinar, que aí a gente teria uma efetividade muito maior, né? Mas, infelizmente, às vezes acontece em determinados casos isolados, às vezes a gente não consegue fazer isso uma rotina, né? Mas já oferece. Os medicamentos também? Medicamentos também. Algumas medicações estão disponibilizadas pela Central de Medicação. Central de Medicação. É só a gente fazer devem o ser requerimento, são casos. Ainda tem alto custo. Hoje em dia, a indústria farmacêutica ela tem trabalhado um pouco nisso, então tem entrado muitos, né, concorrentes aí, né? E isso o custo tem diminuído bastante, mas a SEMA oferece, sim, alguns de alto custo. Para esse tratamento. Eu queria saber, assim, na verdade, frisar a participação da família. O que a gente vê também é que a família oferece tudo, fisioterapeuta, fono, cuidador, e a participação mesmo, a presença é que não tem, né? Acha que já pagando tudo já está ajudando. Então, como você falou, a presença de um filho que pode mudar no comportamento, né? Então, isso também é o que a gente observa, né, no atendimento, por ser também uma negação, a gente também não sabe, né? E a importância, né, da participação, que a gente também tem que frisar isso, que o filho tem que estar sempre presente
na vida, né, do paciente, da mãe ou do pai. Pode esquecer que ele continua sendo pai, né? Que ele continua sendo o senhor Antônio, a dona Maria, que tem todo o seu histórico de vida, que tem toda a sua, né, conquista aí durante todos esses anos. Isso tem que ficar muito claro, né? Ele não deixou de ser aquele senhor ou aquela senhora amada por todos e que também fez durante toda essa vida, né? A gente tem que sempre relembrar isso e focar isso também para continuar a ter esse acompanhamento participativo aí. Né? E também a questão como você acabou de dizer, né, a importância do familiar mesmo estar presente, que até mesmo pelas perguntas que eu realizo junto com o cuidador, com a pessoa que nos procura, né, para tentar pelo menos minimizar essa questão mesmo do paciente, eu observo que a maioria deles não tem a família presente. Não tem. Simplesmente eles preferem pagar o profissional, pagam o cuidador, e se veem distante. Né? Sendo que é importante esse aconchego, é importante as lembranças que o paciente viveu com a família. Então, noto que realmente há um certo descaso por parte da família mesmo. Aí eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, Jane. Eu acho que isso é comum da gente mesmo observar, concordo com você, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado nesses julgamentos, né? E nós temos que ser proativos. Então, às vezes, não é que a gente queira que a família venha atrás da gente fazer os questionamentos ou as situações. Às vezes, eles estão com medo. Às vezes, é a negação. Se a gente não for atrás, às vezes eles estão sofrendo tanto e às vezes a gente pode ajudá-los. Entendeu? Esclarecendo, indo atrás, buscando, fazendo uma busca ativa desses familiares, que às vezes só falta realmente a questão da informação e do contato para que eles se aproximem. O que a doutora Marília está pontuando fica muito claro nos encontros, porque assim, tem famílias que chegam no grupo e dizem, olha, eu estou com meu irmão, minha irmã que estão me ajudando, mas eu tenho uma irmã que não consegue nem chegar perto da mamãe, porque ela não aceita uma mulher que foi uma professora, uma mulher sempre muito dinâmica, muito ativa, e vê a mãe apagando viva. Então, para ela é muito difícil. Afastar essa irmã? Não. Conquistar essa irmã, para que essa irmã também, junto com os outros 2 irmãos, possam estar dando esse apoio a esse familiar, né? Encaminha para os setores Sim, especializados, competentes, com certeza, para que não haja essa posição. É muito difícil fazer esse tratamento, é muito né? O médico difícil, só né? Fica muito difícil você conseguir abarcar todas essas questões sociais, psicológicas, né? A questão dos exercícios, até porque assim, mesmo que esteja em fases avançadas, o tratamento continua e deve ser intensificado. Sim. Né? Às vezes ele tem norteamentos diferentes, né? Determinadas fases, determinadas situações. Assim, a físio tem uma função lá no estágio 2, que no estágio 5 a função vai ser um pouco diferente, mas também não é que não precise mais. Às vezes precisa de uma forma diferente, né? E realmente fica assim, muito sobrecarregado para o médico também lidar com todas essas situações, então não deve. Tá assim, certo. Né? Doutora Marília, eu quero agradecer a sua presença aqui, nosso programa está chegando ao final e o Euros tem uma caricatura para lhe presentear. Fica uma brincadeirinha com um presente do programa. Muito obrigada, muito obrigada. Na outra vez eu estava morena, agora eu já estou loura. Muito bacana, muito obrigada. Obrigado. Bom, então, obrigada a Adriane, obrigada a Ledina, obrigada a Jane, obrigada ao Euros. Muito bem, doutora, foi muito bom seus esclarecimentos para esse problema tão sério e tão recorrente, tão presente na vida da sociedade de modo geral. Posso fazer uma Pode sim, claro. Então, assim, eu quero agradecer muito a oportunidade mesmo dos esclarecimentos. Espero ter sido, assim, né, objetiva, mas podendo esclarecer algumas questões e dúvidas aí.
e reforço assim, a necessidade realmente do diagnóstico bem precoce. Então, assim, se tem alguma dúvida a respeito, se está tendo algum sintoma que leve a pensar que você ou algum dos seus entes queridos ou alguém que você conheça tem algum sintoma, vamos buscar um profissional adequado, assim, que possa tentar fazer esse diagnóstico o mais precoce possível. Hoje a medicina está aí tentando investir nisso, né, com os marcadores e tudo mais, mas assim, a gente está aí disponível também para fazer esses atendimentos. Tá certo. Este programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 10 da noite. E temos também a repetição do programa aos domingos, também às 10 da noite. Muito obrigada a você que está em casa e que assiste o Roda Viva Amazonas, continue assistindo e até a próxima semana.